Joana, tu me ouve bem? Me enxerga bem? Pelo amor de Deus, diz que sim. Tá dando pra me ouvir, Joaninha? Vai me avisando, tá? Por favor. Deixa eu convidar as meninas. Oi, Van. Agora sim? Espero que agora vá. Que frustrante isso, gente. Credo. E a Nossa Senhora da Internet que ajude. Oi, gente. Já está a dar. Perdão. Tem mal. Ai, que sensação horrível. Vocês estão me ouvindo bem agora? Agora sim. Muito bem. Eu vou começar tudo de novo, então, porque falaram que não tá Ok. dando pra escutar nada. Então a gente começa do zero, tá? Perdão por Ok. isso. Bom, estava falando que eu estou com essas duas maravilhosas aqui hoje, também conhecidas como Catarina Mavilde e Joana Coelho, certo? Certo. Que trabalham aqui em Portugal com uma dupla profissional de dança oriental desde 2014. Tô Certo. tentando não olhar minha cola. No início, acho que vocês não tinham grandes pretensões, não é, com a dupla, mas com o passar do tempo foram levando isso mais a sério. E hoje já tem aí vários prêmios a nível nacional e internacional. Um orgulho para esta Portugal, não é mesmo? E eu queria muito, quer dizer, eu tinha pedido, né, na live que deu errado por causa da internet, para vocês falarem um pouquinho de vocês, né? Então vocês estavam falando que quando começaram a dançar não se conheciam pessoalmente, só ouviam falar uma da outra. Sim. Nós As tínhamos. duas têm entre 5 e 6 anos mais ou menos de área atuando profissionalmente, Uhum. certo? E aí eu queria que vocês contassem, falassem assim pra gente como que foi que surgiu essa ideia de trabalhar juntas. Como assim? Então, é assim, como nós estávamos a explicar há bocado, nós tínhamos uma professora em comum. E depois nós encontramos-nos por causa desse festival no aeroporto e fomos a falar no avião. Pronto. E depois do festival todo, nós demos-nos logo bastante bem e até deu para conhecer, que é uma das vantagens dos festivais e de conhecermos outras colegas, é essa. Sim. E depois, quando nós voltámos, nós pensámos nos juntar então para treinar e Para ver o que saía na o que é hora. que Olha, saía, vamos desenvolver assim sim, algumas coreografias. Eu lembro que tivemos uma mini atuação na altura. sim, nós até começamos a juntar e a gravar os vídeos e depois até comunicámos a outras pessoas que partilhámos alguns vídeos de ensaios Sim. e depois tivemos um convite para uma mini atuação foi numa feira Foi medieval. assim numa feira medieval, mas era assim uma coisa pequenina. Que Uma ainda coisa estava muito pequenina, sim. que ainda estava a começar. E nós fizemos, a nossa primeira coreografia foi uma percussão. Sim. E pronto, e depois nós andamos e criámos assim uma coreografia e depois achámos piada aquilo que tinha acontecido e continuámos assim a trabalhar. E depois houve a primeira competição, que até acho que foi Foi no cá em mesmo ano, Portugal quando a Monique sim, veio. foi o Unique Nate que veio cá em Portugal dar formação e nós, olha, agora vamos então competir, vamos lá, já que estamos a criar coreografias, porque assim, Porque nós não? não tínhamos espetáculos marcados nem nada, não é? Estávamos a começar e tínhamos um repertório montado, porque nós passámos bastante tempo, todos os fins de semana eu vinha para aqui, a Catarina vinha para a minha casa. Sim. E pronto, juntávamos e acabámos por criar um repertório, as coisas, não é? Estávamos as duas a estudar na altura Sim, eu na ainda. altura ainda não trabalhava Não, na minha outra exatamente, profissão. nós não tínhamos as profissões que temos agora também conciliado com a dança, estávamos só a estudar, então tínhamos bastante tempo, tipo, imenso tempo livre para nos dedicarmos. Aquilo foi na altura certa mesmo, Exato. Sim. surgiu na altura certa, e então aí decidimos competir. E pronto, ficámos com o primeiro lugar na altura, Sim. logo Logo nesse. na primeira, na estreia, já foi primeirão. Tem que Ai, que ver absurdo, muito gente. bem. Ah, não. É muita humilhação. Até tipo nós a criar essa É coreografia. sim, porque lá está, é uma das coisas. Nós quando. Foi uma coisa que nós percebemos logo nos primeiros ensaios. Que quando uma dizia uma coisa, a outra estava a dizer, já estava a pensar o que estava a pensar antes, ou seja, completávamos, não é? Estávamos em sintonia, sim. Ou seja, ela dizia, olha, vamos pôr então aqui este passo. E eu, olha, este passo fica bem aí. E já ligava. Isso é Era muito assim uma fixe. coisa tipo, não sei explicar, era uma coisa imediata. Então Sim. tinha que nos ligarmos uma à outra.
Por isso é que Isso, acabou de funcionar, porque nós, de género, não há uma que está aqui a organizar uma parte, outra, é sempre, é uma coisa natural, então, pronto. Nós estamos as duas a pensar, não é? Pronto. Olha, agora vamos fazer esta coreografia. Começamos a pensar. Estamos as duas a pensar em partes distintas, não é? Pronto, por exemplo, vamos fazer a entrada de uma música. Ela diz, olha, a entrada pode ser assim. E eu, ok, então o seguinte pode ser assim. Então, É tipo alternado. junta, as coisas sim. juntam-se naturalmente. Não tem aquela coisa de uma ser a cabeça, a líder, de sempre coreografar. É sempre um trabalho conjunto. Sim. Sim. Eu não sei se vocês têm consciência do quanto isso é difícil. Não, é sério. Não temos- Sabe por quê? Existe uma expressão que fala assim, é muito cacique para pouco índio. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão. E por acaso, Mas quer dizer assim, é como se tivesse muito chefe para pouco trabalhador, percebe? E nesses anos de dança, eu sinto que parte da grande dificuldade que a gente tem de trabalhar sendo profissional com outros grupos ou outras pessoas é isso. E não é nem por maldade, mas geralmente quando a dança oriental é uma dança muito a solo, não é? Sim. E o fato de ser 2, 3, 5 profissionais, cada um tem uma leitura musical, uma opinião, uma ideia de desenho. Então, tudo isso eu falo, mas em duas é mais fácil. Depende muito. E eu queria comentar com vocês que desde que eu cheguei cá, é normal. Você chega num país diferente, num sítio diferente, você quer conhecer as pessoas, quer conhecer o trabalho das pessoas, né? O trabalho de vocês sempre me chamou muita atenção, inclusive outra dupla que eu admiro demais é a dupla da Joana e da Diana. Se bem que eu já avisei a Diana que eu vou roubar a Joana pra mim, ela sabe, né? As brincadeiras à parte, eu acho incrível essa sintonia, eu acho que não tem nem outra palavra. É você olhar dois corpos no palco como se fosse um só. Eu acho isso assim incrível, admirável, principalmente tratando do trabalho de profissionais. É por isso que eu sempre pergunto, mas como que é isso? Como é que funciona isso? Porque eu tenho um espírito de liderança nato. É meu, tá em mim, não é porque eu quero. Não quer dizer que eu não saiba trabalhar em grupo, eu amo trabalhar em grupo. Mas eu reconheço as dificuldades que existem em torno disso, não é? E eu vejo em vocês, assim como eu vejo nas meninas, na Joana e na Diana, essa harmonia, essa coisa que a gente vê e fica como, né? Vocês têm uma estética muito, muito fixe, assim, juntas, de estatura, de corpo e tudo isso é muito lindo de ver, sério. Eu admiro demais o trabalho de vocês. Obrigada. Aí, eu vou seguir as perguntinhas aqui, porque senão eu perco o foco. A gente já adiantou o assunto da compatibilidade de ideia para trabalho coreográfico. Essa questão do processo de criação. Eu percebo que vocês não se limitam a um único estilo. Isso também é uma coisa que eu gosto muito, né? Sim. Inclusive, quando a gente se encontrou em Penafiel, vocês levaram um Halich, não foi? Sim. Sim, E eu falei, que bom que tem pessoas aqui que fazem folclore. Que é uma coisa que eu sinto falta, né? E aí, como é que surge exatamente? Vocês têm um planejamento? Por exemplo, esse ano a gente vai trabalhar uma rotina, a gente vai trabalhar um folclore. Como que é exatamente isso? É assim, nós sempre nunca quisemos fazer só uma única coisa. Apesar de participarmos nos concursos de grupo, normalmente tem que ser um mês em si, mas nós gostamos de trabalhar tipo folclore, também fusão, fazer um bocadinho de tudo. Até porque nós as duas, depois acabamos também de trabalhar com uma professora que era a Patrícia e ela sempre nos incutiu isso. Nós começamos a aprender folclore com ela. Pronto, e também veio um bocadinho o bichinho de continuar a trabalhar folclore. E nós tentamos sempre, nas nossas coreografias, ir alternando. Ou seja, trabalhamos, por exemplo, as mães francesas quando vamos a um concurso e depois trabalhar os outros estilos alternadamente. Por exemplo, a seguir vamos trabalhar um folclore e depois uma percussão. Principalmente quando nós temos os nossos espetáculos. Sim. Quando nós organizamos os espetáculos para as alunas, que já temos algumas edições que organizamos, nós tentamos colocar estilos diferentes que não seja sempre o habitual, não é? Que as pessoas, aquilo é diferente. Portanto,
Sim. Costumamos colocar o folclore também. E eu já vi que vocês, por exemplo, situações de Nakan, que é a casa de chá que tem no Porto, de vocês dançarem juntas. Isso também acontece? Por exemplo, existem contratações juntas como uma dupla profissional? Tem disso? Sim. É A assim, Malta já reconhece. Ah, a Zaimi. Eu gosto do trabalho da Zaimi, independente de ter a Joana ou a sim, Catarina. Sim. sim, nós Ah, isso é nós muito no fixe, caso, gente. muitas vezes nós costumamos ir a solo e depois, às vezes, até no mesmo mês, vamos em dupla, porque nós temos um espetáculo mesmo em dupla. Percebes? Não é tipo separado, É coreografias é em dupla. coreografia. Nós dançamos os dois juntos, em dupla, sim. Ou seja, E se dentro do tratando espaço, de. Pode falar, pode falar. desculpa, dentro do espaço, nós arranjamos ali maneira de conseguir dançar as duas juntas. E noutros Sim. eventos, nós também temos feito, às vezes, eventos também em dupla. E pronto, nós temos um espetáculo que é um bocadinho diferente das alunas, é adaptado ao Sim, espaço. Claro. Sim. E falando, né, desse cenário de competição, é natural. Uma ajuda a outra, ou nessa situação é cada uma por si. Nas competições, é que falhou um bocadinho, estavas a perguntar-nos como é que funcionava, como é que nós funcionávamos nas competições? Era isso? Eu disse. Vocês estão me ouvindo bem agora? Agora sim. Agora sim. Sim, perdão. Eu disse que é natural que no contexto de competição, vocês duas sendo profissionais, que vocês acabem por concorrer juntas a solo Sim. na mesma categoria. Nós competimos sempre, as duas juntas. Sempre. E aí eu perguntei como que era isso, se uma ajudava a outra, ou se nesses momentos era aquela coisa assim, é mais cada uma por si. Não, Como nós, que por funciona? exemplo, cada uma prepara a sua coreografia individualmente, mas depois nós ajudamos-nos mutuamente, tipo, para ver, eu mostro a minha coreografia, ela Eu mostra a mostro. dela, e no dia que estamos a competir, eu não a sinto, tipo, como... Não, É como se não sei fosse... explicar. Vamos ver, é assim. É o peso que nós pomos da competição na nossa carreira. É assim. Tem tudo a ver com a conotação da competição para nós. Nós estamos ali. Exatamente. Nós não estamos ali para competirmos uma contra a outra. Nós estamos ali. Nem contra as outras, né? Assim, não se Não, trata exatamente disso. Nós estamos ali para trabalhar, Nanda. Para trabalhar, para conseguir melhorar, Sim. para conseguir trabalhar mais uma coreografia, para conseguir melhorar, para nos dedicarmos ainda mais. É um foco para nós. Para ter feedback dos profissionais que estão lá. Exatamente. Sim. E é um foco. Sim. Nós, então, sei lá, quando nós vamos competir, claro, olha, ela às vezes fica no primeiro, eu fico no segundo. Ou às vezes eu fico no terceiro, ela não fica. Às vezes ela fica no terceiro, como este último ano, e eu não fiquei. Olha, paciência, dividimos as duas o prémio. E dá um baita orgulho, não dá? Quando você olha para tua parceira e ela fala, parabéns, que incrível, não é assim? Sim, Mas eu falo isso para vocês porque vocês sabem que essa não é uma visão de todo mundo. As pessoas se posicionam de formas diferentes relacionadas a isso. Eu já tive uma experiência de... eu tive uma aluna em que eu tornei ela profissional, desde o início até ela chegar nesse nível. E quando ela virou a chave de avançado para profissional, eu comecei a levar ela para os concursos junto comigo, na minha categoria. E as pessoas falam, nossa, mas como assim? Aí eu, como assim o quê, gente? Porque ainda existe uma cabeça um pouco limitada, na minha opinião, em relação a isso, né? Mas isso é muito fixe. Eu admiro demais isso. Eu acho que isso é uma coisa que quem tá ali, quem se dispõe a competir ou levar alunas, tem que trabalhar muito a cabeça nesse sentido. Nós temos sempre, em qualquer espetáculo, nós temos sempre júris. Os júris é o público, não é? Sim. No fundo nós nunca sabemos quem é que está no público, na realidade. Portanto, uma competição é só mais um júri que se calhar está mais dentro, na teoria, não é? É mais dentro do assunto e que nós podemos, se calhar, depois pedir feedback, não é? Se tudo correr bem. Porque já aconteceu irmos a competições e não obtermos feedback, mesmo pedindo, não é? Isso são situações que acontecem, tu sabes. Sim. Sabes como funciona. Por isso acho que não vale a pena as pessoas porem um peso de ser um bicho de 7 cabeças. E acho que também
pronto, e também não é só isso. O facto de sermos uma dupla, não é? Tipo, Também ajuda. é diferente, não sei explicar. É um Eu percebi, é isso que importa. Exato. Tá tudo bem, eu entendo, eu entendo. Eu entendo porque eu não sei, eu já tive, antes de vir para Portugal, a minha companhia, nós éramos em 9 meninas. E cada uma com a sua história, com a sua fase da dança, com as suas dificuldades, os seus amores, suas dores. E é incrível, você fica muito feliz. Independente, às vezes, de resultado, porque às vezes ela se supera tanto e que não tem medalha que pague, a que você vê aquela superação ali em cima do palco, sabe? Então isso é muito fixe. E qual que é a maior dificuldade que vocês encontram com esse trabalho em dupla? Porque não dá pra falar também que é só... são só... Eu vou dizer, eu acho que temos duas, não é? Duas, sim. Olha, até assim, quando nós não temos ideias das duas. Tipo, ficamos sem ideias as duas juntas, ok? Uma delas. Não, é sério, podia dar para compensar a outra, não é? Não. Nós vamos do 8 ao 80. E Tipo. depois quando uma está depressiva, a outra também. É tipo, não me apetece fazer nada. E a gente, eu vi também, vamos nos sentar a conversar. Hoje vai... traz uma Imperial que hoje não. Não, hoje eu anulo. Não. Entendi. Que beleza. Nós do 8 ao 80. Não, mas nós temos isso. Pronto, que é uma das dificuldades que se calhar podemos chamar de dificuldades, que é Sim. que o nosso estado de espírito influencia a outra, pronto. E acabamos por estar depois ficar as duas no mesmo buraco, ou então no mesmo buraco, não é bom, mas tudo bem. Pronto. E depois às vezes também temos muitas ideias, não é? Sim. E pronto, e temos que nos focar assim. Temos que dividir as ideias e organizá-las e, não é? E começar a Entendi. fazê-las. E aí o que acontece, né? Chegamos aí com um ano que trouxe de presente para nós, uma pandemia. Podia ouvir tantas coisas, não é mesmo? Podia, mas veio o tal de Covid. Não apareceu. E aí vocês começaram com um projeto que se chama As 10 com a Zaini, certo? E aí eu queria saber como que surgiu essa ideia, qual que é o principal objetivo, porque eu mesma comecei a acompanhar depois. Eu só fui ver depois. Eu vi que a primeira edição aconteceu, acho que como uma live, não é? E eu, muito perdida que sou, perdi? Ouvi? E só depois que eu fui ver, e também algumas meninas daqui que são amigas comentaram, e eu, gosto, isso é fixe e tal. E aí eu queria que vocês falassem mais sobre isso. Como é que foi essa ideia? Por quê? Conta tudo. Então, é assim, como tu estavas a dizer, ninguém estava à espera disto, não é? E nós tínhamos este ano, tínhamos muitas coisas planeadas e, entretanto, foi tudo por água abaixo. Ok, já está a dar. Paraste e voltaste. Ok, já está a dar. Já está. Foi por água abaixo e nós, pronto, tínhamos projetos coreográficos, tínhamos alguns espetáculos para as alunas, festivais, etc. E vimos-nos numa situação em que ficamos paradas, não é? Não nos podíamos juntar, havia a quarentena. E então nós decidimos primeiro trabalhar coreografia. Começámos a fazer um sair. Já quase terminamos. Sim, agora temos que nos juntar. E depois havia uma coisa que nós sempre falamos, que é transmitir esta nossa união e energia para a comunidade, ou seja, transmitir um bocadinho aquilo que nós sentíamos falta na comunidade de dança oriental. Então, a situação do Às 10 com a Zaini era um bocadinho para criar momentos em que permitissem várias visões da dança oriental, ok? Sair um bocadinho sendo do padrão, perceber as várias visões das pessoas e ter momentos também de dança, como nós fizemos com a Tânia, e continuar a fazer isso. E nós pensamos que, apesar de no dia a dia não termos muito tempo para estar a planear isso,
por que não fazer isso agora? E criámos essa rúbrica em que nós então convidamos algumas pessoas, ainda vão continuar, para isso, para falar um bocadinho dos vários temas, das várias abordagens da dança oriental. Sim. Vocês tiveram no início, vocês fizeram uma live, não é? E depois surgiu a ideia de uma reunião pelo Zoom com os profissionais de dança oriental de Portugal. Exatamente. E isso é uma coisa que eu acho, eu vou usar esse termo porque é o primeiro que me vem em mente, mas acho um pouco surreal, porque eu acho muito doido como a gente trabalha com arte, com dança, a gente lida com pessoas, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente é tão distante, né? Isso quanto comunidade, eu sempre senti isso. A comunidade da dança oriental nunca foi unida, não tem muito disso, ou pelo menos, não sei, isso pode mudar de lugar para lugar, não é? Por exemplo, no Brasil, a comunidade da dança oriental é enorme, enorme. Então, é possível que exista uma certa união, mas de algumas regiões, porque você nem sabe, você nem tem dimensão Claro. da quantidade de profissionais nos estados. É muito diferente, né? Muito diferente. E eu cheguei aqui, tem um ano e meio, e assim, eu realmente não tinha muito acesso a quem estava no norte. Por N motivos. E eu achei que vocês fizeram incrível, incrível. Porque vocês assim, cara, agora eu tenho como interagir com as pessoas, que fiz. E ninguém vai te achar uma maluca, sabe? Quer dizer, isso todo mundo já deve ter percebido há algum tempo. Tinha uns parafusinhos a menos aqui. Mas eu achei, assim, incrível essa iniciativa e achei incrível também o como a Malta, no geral, aceitou e comprou essa ideia. E aí, com isso, surgem outras ideias, né? E fora isso, vocês também fizeram... Ah, gente, Pablo Acosta mandando um beijo. Como assim? Beijo maravilhoso! Adoro! Vocês também começaram a convidar bailarinas, né, de fora. Vocês falaram com a Soraya. Sim. E antes da Soraya, me fugiu o nome, me lembrem, por favor. Gitsa, isso mesmo. Desculpa. E, enfim, o que eu queria perguntar? Fora essas ideias, tem outras coisas que estão aí nos planos? A gente pode esperar mais coisas, assim? Sim. Nós temos ainda muitas ideias aqui a fomentar, não é? Claro. Mas nós não gostamos de estar aqui a prever nada, nem a dizer que vai acontecer, porque para não dar azar. Dá spoiler, assim, para quê? Mas aquilo que nós podemos dizer, que é o nosso esforço e o nosso trabalho, que é romper um bocadinho as barreiras ou aquilo que as pessoas acham que é a dança oriental ou como é que se trabalha a dança oriental. E o contexto. O contexto, as modas, pronto. É trabalhar um bocadinho a romper os padrões que existem na dança. E pronto, e essa questão da comunidade também deixou-nos muito contente porque é um dos padrões que também está a romper. Nós sempre, como eu disse, vivíamos se calhar um mundo à parte, porque não é? Tínhamos uma à outra. Mas na realidade, eu se calhar, se não conhecesse a Joana, ia me sentir também um bocadinho só, abandonada, não é? Neste mundo. Alone. Não, é mesmo, porque não havia essa tal comunidade. Então, acho que isto que está a acontecer é muito bom, não é? Toda a gente está a reunir e a participar ativamente, porque todas as bailarinas estão a participar. Todas estão a fazer alguma coisa, a dar o seu contributo. Não somos propriamente só nós a encaminhar, todas estão a encaminhar, somos todas que estamos a fazer. E isso é ótimo, porque mostra que as pessoas querem e estão empenhadas e pronto. E como tu puseste já um hashtag, unidas somos mais, não é? Foi assim, certo? Eu uso juntas somos mais, unidas somos mais. Mas eu sempre tive muito essa cabeça e eu sempre paguei muito o preço por ser assim. Mas sempre foi consciente, sabe? Então eu nunca consegui enxergar nas outras profissionais de dança como inimigas.
independente dessas pessoas gostarem de mim ou não, do meu trabalho ou não, independente dessas pessoas serem minhas amigas ou não, porque a gente nunca vai ser amigo de todo mundo, não existe isso. A gente trata na vida e na nossa profissão de afinidade, né? Mas eu sempre pensei que a gente podia pensar em se unir mesmo, porque uma coisa é uma pessoa sozinha dar um grito, vamos dizer assim. Outra coisa é um grupo de pessoas darem um grito. Porque no fim eu acho que o que a gente quer, no fim das contas, é o mesmo. A gente quer que as pessoas tenham uma visão diferente do nosso trabalho, a gente quer que o nosso trabalho seja respeitado, a gente quer que o nosso trabalho seja devidamente valorizado em todos os sentidos. Exatamente. Os interesses, eu acho que no contexto geral, são os mesmos, mas as pessoas não têm muito essa coisa de pensar como uma comunidade mesmo. Isso, eu acho que isso que está acontecendo é mesmo muito, muito, muito legal, muito necessário. E aí, eu queria perguntar para vocês, isso vocês podem falar individualmente, mas quais são as mudanças que vocês gostariam que acontecessem no mercado da dança? O que vocês sentem assim? Toda iniciativa, esforço se dá por um motivo sempre, mesmo que às vezes comece pequenininho e vai tomando proporções maiores, não é? Mas qual é a vontade que vocês têm? Olha, para mim é a forma como a dança oriental é vista, ok? Ou seja, como é encarada pelas pessoas que não fazem dança oriental e que vêm a dança oriental pela primeira vez. Eu gostava realmente que isso ficasse com uma perspectiva diferente. Acho que é necessário e nós estamos a trabalhar as duas para isso também e queremos muito isso. Isso é um dos nossos projetos a longo prazo. Pronto, porque isso vai mudar muita coisa, não é? Isso vai mudar muita coisa cá em Portugal. E acho que com a comunidade cada vez mais unida, acho que vamos conseguir isso. Sim, e assim, eu acho que isto é uma luta que não é só. Eu acho que não é só na dança, é um bocadinho. Também trata-se como outras profissões, mas as pessoas, principalmente, estão falando de profissões dentro da arte. A arte não é um hobby. E então, um dos meus objetivos, ou daquilo que eu gostaria que mudasse com esta nossa união toda, era que as pessoas, que os nossos serviços como profissionais da dança, fossem devidamente valorizados em todos os sentidos, certo? Não é? Em que aquilo que tu vais receber pelo teu serviço que estás a prestar seja um valor justo para aquilo que tu estás a fazer. Ou seja, que te dê para viver e não simplesmente para sobreviver ou para ser um hobby. Porque Sim. infelizmente isso acontece muito e o amor à arte vai lá estar sempre, mas viver da arte também tem que ser uma coisa realista e nós aqui não Amor vivemos não da arte. paga a conta, né, gente? Eu sempre Claro, falo isso. sim. Sempre falo isso. Amor Então, não paga a conta. Não então existe, acho que, nenhuma pessoa que seja apaixonada por aquilo que faz, que consiga se manter ativa somente porque é apaixonada pelo que faz, sabe? E eu muitos anos já tive escola, trabalho com isso já há muitos anos, e eu tenho uma coisa assim, de desde a sala de aula, conversar com as alunas e tentar mostrar para elas que elas precisam ter uma responsabilidade com aquilo que elas escolheram fazer, sabe? Porque Sim. não existe muito um link das pessoas, por exemplo, se a pessoa agenda uma consulta médica e ela não pode ir, ou ela precisa faltar por algum motivo, o que ela faz? Ela pega o telemóvel para ligar e informar. Mas uma pessoa que ela faz uma aula de dança, se ela decidiu que ela não quer fazer mais, ela simplesmente some. pois, E se aquele pagamento está em haver ou qualquer coisa assim, isso fica. E eu tô dando exemplo de sala de aula, mas isso é muito amplo, não é? Porque a gente não atua só em sala de aula. Isso é contexto de show, de contratação, tudo, tudo. Sim. E
Em relação, assim, por exemplo, a gente falou, eu percebo tudo que vocês falaram em relação a essas mudanças, né? Mas existe mais alguma outra coisa, por exemplo, essa questão de, poxa, a malta no geral ser mais unida, de repente começar a produzir coisas juntas. Vocês pensam por esse caminho também? Eu acho que isso era ótimo. E acho que a distância não tem que ser impedimento, sim. um entrave para isso acontecer. E acho que isso é possível acontecer. Claro que é um processo trabalhoso e exige muita dedicação e temos que estar sempre on, não é? Sempre ligadas e sempre conectadas entre todas. Para isso acontecer, sem dúvida que temos que ter bastante método e rotina para surgir algo entre comunidade. Sim, E eu vocês acho acham que essa situação de confinamento e tudo que todo mundo ficou tendeu a ser uma positiva em relação a Eu isso? acho que, sinceramente, se não houvesse confinamento, ia, não ia acontecer Não esta ia. situação. É normal. Não ia acontecer, ou seja, nos próximos, se calhar, Não, é normal. tempos, É não normal. ia acontecer, não É é? normal. Porque as pessoas não iam ter um tempo para parar e pensar, ora bem, Falamos por nós, que estamos todos os dias, não é? Aulas à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, sábado, Exato. espetáculo. E depois ao domingo vais descansar, falamos por nós, não é? É normal essas coisas. Tudo acontece por um motivo, como eu disse no início, não é? Há sempre um motivo para tudo acontecer. então temos que tirar o melhor proveito de todas as situações. Sim. Por isso acho que, sinceramente, isto tinha que acontecer. E apesar de agora, pronto, estamos a nível profissional, dos profissionais da dança, ser uma altura muito complicada, Mesmo. e venham aí tempos complicados, acho que foi ótimo, porque isto pode ser o nosso trampolim para conseguirmos elevar a nível profissional a nossa dança. E mudar. E mudar, sim. E mudar, sobretudo, Sim. mudar a conotação, não é? Sim, eu acho que eu tenho percebido muito que apesar de ter, não dá para falar que é lindo o que está acontecendo, porque ninguém tá super feliz com isso. Mas não dá pra gente negar que o fato das pessoas terem ficado fechadinhas por um tempo, acho que fez com que todo mundo pudesse ter oportunidade de pensar, repensar coisas, ou como as coisas estavam correndo, ou se de repente a maneira que a pessoa agia, ou enfim, eu acho que isso tudo tem um peso para nossa questão mental mesmo muito grande, não é? E também vejo isso como uma coisa positiva em relação. Acho que vocês tiveram um time muito certo assim para pôr esse projeto para acontecer. Muito obrigada. Agradecemos a toda a gente que está, não é? Que Sim. está a alinhar nisto, porque aliás, isto é de todas. Isso é o nosso foco, isto não é nosso, nunca vai ser nosso, tipo, apesar de termos tido, não é, aquela iniciativa. Aliás, até quem sugeriu foram pessoas que estavam no live que nós fizemos no primeiro dia. Tiveram pessoas que sugeriram isso, fazer reunião, falar sobre várias coisas. Nós só tivemos, tipo, ok, então vamos lá fazer acontecer, porque às vezes eu sei que as pessoas gostam, querem, mas depois fazer acontecer é complicado. Sim, é normal. É normal mesmo porque as pessoas elas têm objetivos diferentes, né? A gente não pode esquecer disso. Eu entendo que para vocês a dança não é um hobby, para mim também não. É minha profissão há mais de 15 anos e é algo que eu levo muito a sério. Invisto muito, uma vida inteira investindo nisso. Mas para algumas pessoas vai ser só um momento de lazer, um momento para a mente, para o corpo. Eu respeito isso também, né? Eu acho que realmente esse clique, ele tem que vir de quem efetivamente trabalha ou quer viver só disso. Isso é muito importante. Sempre respeitando que vão ter pessoas que não vão escolher esse caminho e tá tudo bem, sabe? Acho que cada um escolhe, eu sempre falo isso, a gente escolhe as batalhas que a gente quer travar. Exatamente. É muito disso. Bom, a gente já chegou na última perguntinha aqui, que eu queria saber assim, o que a gente podia esperar dessas ideias, se vocês poderiam contar alguma novidade possível. Isso não pode ser, assim, não precisa ser só dos projetos, mas pode ser de repente de vocês quanto profissionais, não sei, o que vocês poderiam contar. É assim,
Na realidade, nós este ano, nós agora estamos sempre, pronto, o nosso objetivo para já este ano era trabalhar sempre os espetáculos para as alunas e tentar criar um espetáculo um bocado diferente a nível do conceito daquilo que, por exemplo, normalmente é, que é tipo apresentações de atuações, que é o normal. E trabalhar também com as alunas nesse sentido, mostrar uma nova perspectiva, que nós já fizemos isso anteriormente. E tentamos sempre fazer esse tipo de coisas nos nossos espetáculos. E depois conseguir evoluir, não é? Trabalhar tipo passinho a passinho. E quem sabe um dia fazer assim qualquer coisa mais elaborada, não sei, mas... Nós gostamos de deixar no suspense. Nós estamos muito assim, não é? Não, porque nós também estamos a criar, não é? Acho que é assim. E ou a Joana estarmos aqui a dizer, vamos fazer isto assim, 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 assim. Ainda estamos agora a criar, até porque nós tínhamos, como eu tinha dito no início, as coisas bem definidas para este ano. E agora deixaram de estar. Então, nós, aquilo que tínhamos planeado, infelizmente já não é possível. E então vamos ter que reformular esses planos todos e ver o que é que se pode fazer para o ano. E quem sabe uma coisa assim doida, né? No futuro próximo, eu espero, eu quero muito acreditar que é um futuro próximo. Será que a gente poderia pensar num às 10 com a Aine presencial? Uma reunião assim grande Queríamos muito. de profissionais ao vivo e a cores? Isso, sabes, era uma coisa muito, muito boa. Aliás, eu já se tinha falado, não no Às 10 com a Aine, mas já, foi no grupo do DOP. Já tínhamos falado lá já há um ano. Há um ano? Sim, isso é uma coisa que nós sempre quisemos fazer. Já tínhamos falado no DOP. Entre todas, assim, uns momentos presentes, tipo uns convívios, umas coisas assim. Sim, falamos, sim. Uma coisa leve, descontraída, como nós costumamos ser. Com comes e bebes, por favor. Exatamente, porque eu acho que falta isso muito também para a nossa comunidade. Mas se for uma coisa que vai acontecer anualmente, é só uma vez por ano. E se for anualmente, acho que toda a gente vai. Não há como não ir, se for anualmente. Sim. Não, eu acho que é aquele tipo de coisa, por exemplo, quando tem o ADW. Todo mundo se programa para estar ali. Vocês são do norte, vocês vêm para Lisboa por causa disso. Então eu acho que teria que ser exatamente assim, algo para ser planeado. E para Malta, realmente, tipo, não, isso aqui está na minha agenda, é um compromisso, preciso estar lá. Eu estou esperando ansiosa pela data, tá bom? Nós vamos pensar numa... Não, eu sei que... Mas isso ia ser mesmo muito fixe, mesmo. Não, sem dúvida. Mesmo. Sem dúvida. Mesmo. E, enfim, amores, é isso. Tá bom. Já está aqui, Ananda. Não? Voltei, gente. Claro, né? Olá. Minha internet tinha que causar agora. Perdão. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Perdão, vou falar tudo de novo. Queria agradecer vocês por tudo que vocês têm feito, por vocês serem essas pessoas leves, essas pessoas que vocês passam isso na dança, na vida, nas redes sociais. Eu acho que a gente precisa disso muito. Então, muito obrigada por toda a iniciativa, porque eu acredito grandemente que coisas grandes, elas acontecem quando a gente dá um passo. As pessoas acham que não, que as coisas já nascem aqui. Eu não. Eu sempre falo do trabalho de formiguinha.
Eu acredito muito que a formiga desse tamanho, elas fazem coisas fantásticas. E é muito isso. A gente dá um passo, outro, respeita o tempo e as coisas acontecem, sabe? Então eu me sinto privilegiada por estar aqui nesse momento, por poder fazer parte disso, contribuir de alguma forma. E eu espero que vocês permaneçam e continuem por muito, 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 muito tempo, que a gente um dia ainda sente para tomar um café e fale, nossa, lembra, começou no meio de uma pandemia. Lembra aquele ano que foi um caos? E aí a gente teve aquela ideia. Então é isso, tá? Me desculpem aí a minha internet que hoje Nós ficou também, péssima. Olha, esquece, nós também somos sempre péssimas com a tecnologia. Isto nunca nos calha bem. a tecnologia não vai connosco, não é? A culpa é da tecnologia, que fique claro. A tecnologia não quer nada, é verdade. A culpa é sempre da tecnologia. Olha, Muito obrigada. Nós estamos muito felizes também por estar aqui e pronto, é Sim. sempre muito bom partilhar estas coisas e vamos continuar a fazer isto e que continuem várias lives de toda a gente, porque é importante partilhar. Sim. E tu tens partilhado muito aqui o trabalho cá em Portugal com outras colegas nossas e nós também temos que agradecer por isso, a comunidade tem que te agradecer por isso. Obrigada. É muito bom. Sim. E pronto, nós ficamos muito contentes por podermos participar nestas tuas lives e ficamos muito felizes. Obrigada, Nanda. Obrigada, gente. De verdade, eu fico mesmo muito feliz. Eu já falei para vocês que essa coisa de vocês falarem que eu sou uma bailarina nacional, eu fico, como assim? Como assim? Eu acho o máximo. E se eu tenho o meu público no Brasil e eu posso mostrar para as pessoas que existem trabalhos incríveis aqui, por que não? A ideia é mesmo a das melhores, eu respeito muito o trabalho de cada um, as intenções de cada um, as diferenças, e eu acho que, como eu falei, já todas essas iniciativas a gente vai colher muitas coisas boas de tudo isso ainda, tenho certeza. Viu? Muito obrigada por proporcionarem aí um tempinho do sábado de vocês. Vou deixar a live postada para as pessoas poderem ver. Obrigada a todo mundo que conseguiu acompanhar aqui, apesar dos perrengues. E bom final de semana para vocês. Tá bom? Bom fim de semana a todos. Obrigada. Beijo, gente. Beijinhos. Tchau. Tchau.